Número 7, avaliação de pavimentos. Neste sexto módulo, vamos ver como se faz a avaliação da segurança do pavimento, através da micro e a macro textura, e o emprego de simuladores de tráfego do tipo HVS. A avaliação da textura ou da segurança de pavimentos pode ser feita através da avaliação da microtextura ou da macrotextura. A macrotextura seria as depressões, os sulcos entre os agregados. Já a microtextura seria a textura superficial do agregado utilizado no pavimento. São dois métodos distintos. Por exemplo, para se medir a macrotextura do pavimento, um dos métodos mais utilizados é o método da mancha de areia. Segundo esse método, consiste em espalhar no pavimento um volume conhecido de areia. Este volume de areia é espalhado até formar o maior círculo possível. Medindo-se o diâmetro desse círculo e conhecendo-se o volume de areia, pode-se obter a espessura média de areia, conhecido como HS, ou hauteur au sable, já que esse ensaio é francês. Então, através desse HS, pode-se determinar se a textura superficial é muito fina ou muito grosseira. O método diz que, se o HS for menor que 0,2 milímetros, esse pavimento tem uma textura muito fina. Se tiver de 0,2 a 0,4 de fina ou fechada, de 0,4 a 0,8 média, assim sucessivamente. Se a profundidade média for maior do que 1,2 milímetros, essa textura é considerada muito grosseira. Vamos a um vídeo ilustrativo desse ensaio. Espalhou-se um volume conhecido de areia e agora está espalhando até formar o maior círculo possível. Em seguida, mede-se o diâmetro médio desse círculo. Com este diâmetro médio, calcula-se a altura média de areia. Já para a medição da microtextura, existe um equipamento chamado pêndulo britânico. Este equipamento consiste, como o nome diz, um pêndulo que é solto da sua posição de repouso horizontal e ele raspa no pavimento. Ao ele raspar no pavimento, esta pequena sapata de borracha vai fazer com que haja uma perda de energia e o pêndulo vai subir até um determinado ponto. Quando ele subir, ele vai arrastar este ponteiro até uma determinada altura, que vai registrar o valor de um coeficiente de atrito.
Vamos fazer, só deixa fazer. Vou ter contato e vamos deixar os nossos problemas. O operador está regulando o comprimento onde a sapata de borracha vai raspar no agregado. O pêndulo, então, é elevado até a sua posição de repouso e será solto. Este é o ponteiro de arraste. Obtendo-se um valor do atrito. Repetem-se essas operações, calculando-se um valor médio. Este valor, conhecido como valor de resistência à derrapagem, VRD, deve estar situado entre 42 e 58. Para cruzamentos, rodovias com raio menor que 150 ou rampas fortes, esse valor deve ser da ordem de 58, no mínimo. Para rodovias com velocidade diretriz maior que 80, esse valor deve ser superior a 53. E para rodovias sem sinuosidade planas, este valor deve ser de 42. Outros ensaios permitem medir o coeficiente de atrito do pavimento. Esta medição é muito importante e é regulamentada para pistas de pouso de aeronave, aeroportos. Um dos equipamentos é este reboque chamado de grip tester ou mimíter, já que ele mede o coeficiente de atrito entre o pneu e o pavimento. Este reboque ele é tracionado e ele faz a aspersão de água no pavimento para se medir o coeficiente de atrito com a pista molhada. Neste vídeo aparecerá um exemplo do emprego desse computer-controlled pavement friction tester measures average locked wheel, or skid, and peak incipient, or slip, friction characteristics on paved surfaces. It is especially useful for maintenance testing to evaluate changes or deterioration in pavement friction due to weathering, high usage, or aging for pavement management. The computerized T1290 consists of a fully instrumented tow vehicle and test trailer, which uses a KJ Law T1270 two-axis force transducer to provide dynamic vertical load and horizontal tractive force measurements. Outro tipo de veículo é um veículo que mede o coeficiente de atrito com roda parcialmente travada a 15%, que é o famoso freio ABS, não deixando a roda travar. Então é o coeficiente de atrito com roda 15% travada, equivalente aos freios ABS, que é utilizado exatamente em pista de pouso. Basically, the runway test drops a fifth wheel onto the surface, puts down a 1 millimeter layer of water, and measures slip friction. This data is plotted and archived to determine when runway rubber removal or maintenance is needed. Conforme o narrador, este equipamento, em pistas de pouso, ele indica o momento da pista ser limpa, retirando o emborrachamento entre os vãos. Este é um equipamento francês, Adera, do LCPC, também com a mesma finalidade. É um reboque que mede o coeficiente de atrito entre o pneu e o pavimento. E por último, o Heavy Vehicle Simulator, HVS. Esse equipamento foi desenvolvido
para submeter ao pavimento a um desgaste acelerado, aplicando-se cargas repetidas ininterruptas. O primeiro equipamento HVS desenvolvido foi sul-africano, que serviu de inspiração aos fabricantes americanos que construíram simuladores de tráfego de várias dimensões, como este aqui, que é considerado o maior simulador de tráfego do mundo, do Corpo de Engenheiros do Exército Americano. Esse equipamento serve para testes de pavimento, para verificação do seu desempenho ao tráfego. Também no Brasil, existe um fabricante que produziu um simulador de tráfego, como veremos nesse vídeo. Milhares de carros e caminhões trafegam diariamente pelas rodovias e estradas de nosso país, transformando esta imensa malha rodoviária em verdadeiras artérias, que tem por função básica permitir a interligação vital de toda uma nação. Estas artérias permitem que escoemos aquilo que produzimos e o que necessitamos. Porém, para a eficácia deste processo, é preciso que as mantenhamos conservadas e bem dimensionadas. Esta operação precisa de predisposição e investimento em equipamentos com tecnologia adequada, pois cada vez mais exploramos seu uso, sem muitas vezes torná-las adequadas ao intenso volume de tráfego ao qual estão sujeitas. Mais uma vez, a ousadia e a determinação na busca de seus objetivos fez da CMI Cifari uma empresa pioneira no desenvolvimento de novas tecnologias em nosso continente. O simulador de tráfego móvel HVS Hércules Veículo Simulador traduz esta atitude de vanguarda, a qual somente foi possível sua realização devido ao esforço conjunto e dedicação ao projeto por parte de diversas pessoas. Certamente, a disponibilidade deste tipo de equipamento no país abrirá caminho para grandes avanços no conhecimento do comportamento de pavimentos e será instrumento importante para o estabelecimento de parâmetros para a otimização de dimensionamento de pavimentos e utilização de novos materiais ou processos executivos. O equipamento possui um conjunto com um rodado duplo, o qual exerce pressão sobre o pavimento a ser testado. De acordo com dados pré-determinados, este conjunto desloca-se pelo tempo que lhe for destinado, de maneira a causar uma possível fadiga do pavimento. É então efetuada uma medição deste pavimento e comparada com a situação para a qual este estava previsto ser aplicado. A partir deste resultado, é que se terá uma posição de utilizar este determinado pavimento ou não, talvez devendo modificar sua composição para que este tenha o resultado esperado. O equipamento permite diversos tipos de movimentos do conjunto de rodas que pressiona o solo. Sentido unidirecional. O carro desloca-se no sentido longitudinal do equipamento, havendo contato com o solo somente em um sentido. Sentido bidirecional. O carro desloca-se no sentido longitudinal do equipamento, havendo contato com o solo tanto na ida quanto na volta. Deslocamento lateral transversal estático. Quando o conjunto chega no fim do curso de um dos sentidos, este movimenta-se lateralmente, fazendo com que este, no próximo curso, não passe sobre o percurso anterior. Deslocamento lateral transversal em movimento. Similar ao estático, porém, neste caso, o conjunto desloca-se transversalmente durante o trajeto do percurso. Unidade hidráulica para controle e ajuste de carga. Cabine de controle de funcionamento automático. Posicionadores para medições e controle do pavimento. Ciclos e tipo de movimentos programáveis com totalizadores.
O simulador de tráfego tem como principal característica sua mobilidade, podendo se autodeslocar por rodovias se necessário para a realização de testes ou estudos em pistas reais de rodovias, vias urbanas ou pistas de aeroportos. Esta característica é única em simuladores de tráfego semelhantes e de grande importância, considerando-se as dimensões de nosso país e as distâncias a serem percorridas para se alcançar locais e prováveis estudos. Dentro deste conceito, o equipamento está devidamente adequado para a locomoção em qualquer tipo de rodovia. Engenheiros do Dyer acompanham através de viga eletrônica as bacias de deflexão do pavimento. As medições são diárias, onde são conferidas e avaliadas a evolução de deflexão e trilha de roda. HVS, o veículo simulador desenvolvido para o planejamento do futuro de nossas rodovias. Com isso, nós chegamos ao término da aula número 7.